O meme que está em alta nas últimas semanas vem do apelido que alguns brasileiros deram a Portugal. Neste apelido, o território lusitano é tratado como mais um estado brasileiro ou mesmo um território além-mar. Mas de onde vem essa brincadeira? Qual o sentido desse meme? Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre política. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre influência externa, influência internacional. Mas espera aí, a gente não ia falar sobre o meme da Guiana brasileira? Porém, essa análise vai muito além do que simplesmente pensar assim, essa brincadeira. Nós vamos falar sobre este meme, mas também das implicações, o que está por trás dessa brincadeira. Os apelidos que vêm sendo dados são Guiana Brasileira, Pernambuco de Pé, Rio de Fevereiro, Mato Grosso do Norte, Rio Grande de Fora, Faixa de Gajos. Então todos nesse sentido aí, brincando por causa da distância que tem do nosso território e também o formato do território. Mas como eu havia dito anteriormente, essa brincadeira vai muito além do que simplesmente a gente zombando dos portugueses, vamos dizer dessa forma. Nos últimos anos, nós vemos um crescimento da influência da cultura brasileira dentro da cultura portuguesa. Nós vemos vários, por exemplo, youtubers brasileiros que são muito assistidos no exterior. Nós vemos também novelas, né, grande expressão da cultura brasileira, são muito assistidos lá. Nós temos cantores que são muito famosos lá também. E hoje em dia a gente não vê tanto essa influência no sentido contrário, ou seja, essa influência portuguesa sobre os brasileiros. Logicamente, no período da colonização era muito grande essa influência. A cultura portuguesa se impôs sobre a brasileira, né, que estava sendo criada praticamente. A cultura anterior era indígena. E com a colonização portuguesa, a cultura lusitana, vamos dizer dessa forma, se impôs sobre a indígena e tomou o lugar dela. Então, digamos assim, nós adotamos ou fomos forçados a adotar a cultura portuguesa como a nossa cultura. Então, a influência dos colonizadores sobre nós era muito grande, porque era, vamos dizer assim, era a cultura que a gente tinha para seguir. Porém, hoje em dia, com a grande expansão cultural, Portugal vem consumindo muito do material cultural brasileiro, até porque, né, como a população brasileira é muito superior à portuguesa, há uma produção cultural muito grande por parte dos brasileiros. Então Portugal, até devido ali à semelhança do idioma, né? A gente não pode falar que é um idioma igual, porque quando a gente vê um português falando, às vezes a gente não entende, até por causa da velocidade que eles falam. Mas eles vêm consumindo muito o material cultural brasileiro, o que vem inclusive influenciando o idioma. A forma que os jovens vêm falando lá em Portugal está mudando aos poucos devido à influência gerada pelo conteúdo consumido por esses jovens. Então assiste muitos criadores de conteúdo brasileiro ali, aí os portugueses estão adotando, né, às vezes de forma até inconsciente, essa forma de falar com que esses influenciadores falam, estão pouco a pouco mudando um pouco o idioma, que foi o nosso idioma, né, quem nos ensinou o português. Agora estamos seguindo o caminho contrário, vamos dizer dessa forma. Então há uma influência muito grande, sim. A música brasileira é muito consumida lá fora, conteúdos produzidos no Brasil são muito consumidos em Portugal. Então essa influência está acontecendo, sim. E essa influência, muitas vezes, ela é proposital sobre outros países. Há países que são muito conhecidos por estimularem essa expansão cultural, vamos dizer assim. Os Estados Unidos, por exemplo, através do seu cinema, que é muito forte e é muito consumido muito afora, leva a sua cultura aos outros países e fortalece esse vínculo cultural que os outros países têm com eles.
através da música, né? Ainda assim, a música americana, apesar de todos os países praticamente terem o seu repertório cultural musical, os Estados Unidos ainda são os maiores produtores musicais do mundo, os mais consumidos mundo afora. Então isso gera uma forte dominância cultural dos Estados Unidos sobre os demais países. E essa forma de dominação pode parecer coisa boba, né? Mas gera um impacto, gera quase se fosse uma dependência, uma desejabilidade por aquele país por parte da população dos demais países. E esse fator é tão interessante que outros países estão tentando também produzir esse fascínio cultural, essa dominância cultural sobre outros países. Nos últimos anos, nós percebemos, por exemplo, que a Coreia do Sul vem também investindo nessa expansão cultural pelo mundo. Nós vemos aí várias pessoas que são muito simpatizantes, gostam muito do estilo musical coreano, do famoso K-pop. Vimos também um investimento pesado ali nas produções culturais. Temos o caso aí de um filme coreano que ganhou um Oscar de melhor filme, no geral, o melhor filme do ano, aquele filme O Parasita. Então, isso é tudo fruto do investimento no desenvolvimento cultural de um país. Mas para que isso é interessante? Essa dominação cultural gera uma desejabilidade por aquela cultura, por aquele país. Gera um desejo de talvez visitar aquele país, consumir produtos que são produzidos lá e também gera influência sobre os demais países. E influência no cenário internacional é fundamental, é muito importante. Ajuda, talvez, a você defender uma causa que lhe é interessante através do apoio que os outros países vão lhe dar. Então essa expansão cultural, essa dominação cultural gera influência que lhe ajuda sim a conseguir aquilo que deseja. E é fundamental também pensarmos sobre a cultura no próprio país. Muitos especialistas entendem que talvez um dos fatores mais importantes, uma das áreas mais importantes para que haja um desenvolvimento e que seja mantido inclusive, é o desenvolvimento cultural. Porque a cultura de um país, quando é desenvolvida e abraçada pela sua própria população, gera sim uma simpatia, vamos dizer dessa forma, com o seu próprio povo e seu próprio território. Fortalece sim aquele sentimento de nacionalidade. Então, eu pertenço a este país, eu pertenço a este povo, já que eu adoro, eu adoto, eu sigo essa cultura, eu faço parte dela. Então o desenvolvimento cultural de um país ele é fundamental para fortalecer o próprio sentimento de nacionalidade que aquela população tem. Então, quando um país começa a sobrepor a cultura de um outro, isso enfraquece o sentimento de nacionalidade que o próprio país que está sendo imposto, né? Está sendo dominado culturalmente, tem de si mesmo. Quando nós vemos um símbolo nacional, como é para nós a seleção brasileira, deixa de ser representativo para o seu próprio povo, há uma questão cultural aí que tem que ser analisada. Então este meme, que vem para brincar, logicamente, às vezes vai irritar alguns portugueses, porque vem diminuindo, de certa forma, a autonomia nacional dos portugueses, dizendo que eles nada mais são do que uma extensão do território brasileiro. Logicamente, não há uma ameaça à autonomia portuguesa, né, de sua autonomia de governo, por exemplo, mas a questão cultural vem sendo muito influenciada. A cultura brasileira vem penetrando dentro da cultura portuguesa e vem se tomando espaço em alguns fatores. Como eu disse, a própria forma de falar dos jovens portugueses vem sendo afetada por causa do conteúdo consumido de brasileiros, por exemplo. Então a questão cultural de um país ela é fundamental. A cultura pode parecer bobagem, pode parecer banal, mas é fundamental para fortalecer aquele sentimento de pertencimento que a pessoa tem àquele território, àquela população, a um povo. Então essa é a nossa conversa de hoje. Este meme que talvez tenha surgido com uma brincadeira com o território português, falando que talvez seja uma extensão simplesmente além-mar
do território brasileiro. Porém, há sim uma implicação por trás, talvez essa implicação cultural, de que a cultura brasileira está aos poucos influenciando a cultura portuguesa, o que acontecia séculos anteriores, né, que a portuguesa se impôs à brasileira, hoje em dia é feito o caminho contrário. A cultura brasileira influencia a população portuguesa, devido ali, né, à semelhança de idioma, e a população, principalmente a mais jovem, vem mudando muitas vezes até a sua forma de falar. Então, se esse conteúdo foi interessante para você, deixa uma curtida, né? Não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Comenta se ficou alguma dúvida, algum comentário que você acha interessante aí, alguma sugestão de vídeo que você acha que nós podemos trabalhar aqui no nosso canal. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante esse conteúdo e se inscreve para que você possa continuar recebendo essas nossas conversas, porque a gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você!